Romanos 4. Abraão, família, idólatra, pai de Abraão, cheio de ídolos. Mas Deus chamou Abraão e ele compreendeu que era Deus. Nunca ouvia falar de Deus, mas primeira vez que Deus o chamou, ele obedeceu e compreendeu quem era Deus, porque a sua família, que tinha deuses, fui no monte ontem e a prostituta estava aberta cá embaixo. Subi, a igreja católica, subi e orei e disse: o meu Deus está vivo, os seus deuses da prostituta está morto. Muitas vezes eu encontro nas igrejas romanas, atrás do fundo, mais ou menos esse espaço, e uma cruz, e o Jesus deles deitado até hoje. Mas glória a Deus que o nosso ressuscitou e está nos céus. Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, presta atenção, irmãos, se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado, ou galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Glória a Deus. Paulo está dizendo aqui sobre os gentios e sobre romanos. Os judeus sempre questionaram Jesus. Ama a Deus, considera Deus o pai de Abraão, pai de Isaac, pai de Davi. Crê em Deus, mas nunca creu no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Paulo começa a explicar que Abraão, nosso pai na fé, o pai dos judeus, que crê como Jesus estava conversando com os judeus, pregando para os judeus, ele disse: Abraão gostou que quando foi revelado, me viu. E os judeus dizem para ele: você não tem nem 30 anos, como viste Abraão? E Jesus explica, mas a palavra vai dizer que Isaías, o evangelho pregado não foi recebido, porque Deus os cegaram e os deixaram surdos para não compreender a palavra. E os judeus continuavam, mas aqui Paulo está falando das obras de Abraão, que os judeus sempre creram e acham que era certo, mas a justificação veio pela fé, antes de Jesus Cristo ser revelado a nós, porque Jesus Cristo, Deus, a Trindade, é eterna e para sempre. Antes de Jesus Cristo ser revelado a nós, glória a Deus, obrigado, foi revelada a Abraão, foi revelada a Davi, foi revelada
conseguia fazer o cara pensar, fazer, e eles mesmo assim não queriam confiar na palavra, estavam cegos e surdos para não compreender, mas a palavra vai dizer que, o próprio Romanos vai dizer que, se é pelas obras e não pela fé, então debalde, glória a Deus, aleluia, o nosso Senhor Jesus Cristo desceu, pagou preço e morreu por nossa causa. Se não for as obras que adiantou o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus, sempre Deus. João vai dizer, no princípio era Deus, estava com Deus, e sem Ele nada do que se fez teria existido. E esse mesmo Jesus, Filho de Deus, para mudar a história, para mudar a natureza, para abrir a mente de todos os humanos, fez este sacrifício por nós. Glória a Deus, aleluia, porque outrora éramos filhos das trevas, filhos da mentira, filho da teimosia, filho da ira, filho de toda a maldade, mas justificado, glória a Deus, aleluia, por Jesus Cristo, hoje, Filho de Deus, por Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquilo que era por inocência, ignorância do ser humano, que não conheceu a luz, que não conheceu o Filho de Deus, que não entendeu a mensagem da cruz imaculada, porque a imaculada aqui manda a mensagem errada, são espíritas, romanos, são quase 5.200 religiões que têm seus deuses e ensinam do jeito que eles acham, teoria humana, mas glória a Deus, aleluia, que Paulo de novo, glória a Deus, não envergonho do Evangelho de Cristo, glória a Deus, porque é salvação para os que creem e é escândalo para os que não creem, para os religiosos é escândalo, para os que não conheceram a luz, para os que vivem por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, batizado nas águas, desceu o imundo, levantou o limpo, glória a Deus, desceu a lepra e levantou como criança. Nicodemos, como pode o homem já velho nascer outra vez? aleluia a Deus, glória a Deus, aleluia. Nascemos pela justiça, pela glória a Deus, não merecíamos a graça, foi Ele que nos tirou, que nossos pensamentos, mesmo sendo cristão, muitas vezes nós vacilamos. O que a Petra falou aqui no momento crítico de sua vida, ela creu em Deus, Abraão creu em Deus, e nós cremos, mas tem momento que nós esquecemos o tamanho desse Deus, nós esquecemos as promessas, esquecemos que Ele é poderoso para fazer mais, muito mais do que pedimos. glória a Deus, Pode fazer. A circunstância nos leva a esquecer as promessas, as circunstâncias nos leva a lembrar do passado, a lembrar